Os grandes pensadores judeus. Opa, aqui é o canal do Saião, onde você tem aprendizado de montão. Hoje falando sobre fé, ciência e filosofia. Qual é a relação? Fique ligado que aí vem boa explicação. Pois é, pessoal, quando a gente pensa talvez em falar em pensadores judeus, você pode pensar: Não, mas isso aí é uma coisa específica dentro ali do judaísmo, né, que faz parte de quem está muito ligado nesse aspecto específico demais de cultura. ou talvez a gente pense, Deve ser algum rabino muito religioso. ou quem sabe a gente pode pensar. Aí lá vem toda aquela conversa muito mística, né. Mas pessoal, fique sabendo, olha só, na história do pensamento, tanto da ciência como da filosofia, é impressionante como nós temos a contribuição. Veja, não estou falando dos antigos fariseus, dos saduceus, ou mesmo dos profetas da Bíblia, eu estou falando de gente recente, aí gente do século XIX, do século XX, que teve impacto significativo na história da cultura, na história do pensamento. Alguns desses indivíduos tão importantes nem sempre são conhecidos do público, mesmo público judeu e do público cristão. Então vamos pensar sobre isso, e uma coisa que me chama a atenção é como é que a gente pode, deixa eu pensar aqui, em escrever a história, né? Fazer o registro daquilo que deve ser pontuado. Aliás, a gente vai pelo caminho, talvez, da arqueologia e dos estudos da história da antiguidade, pela história do pensamento, pela filosofia ou simplesmente pelo apego ao entendimento da palavra divina, da Torá, qual é o caminho que pode prosperar. Sabe que coisa interessante que me chama a atenção? E que alguns desses pensadores, eles conseguiram fazer uma conexão entre a tradição da escritura que inspirou o mundo judeu e o mundo cristão, conseguiram fazer uma conexão com a história, com a reflexão, vamos dizer, religiosa profunda e com o mundo da filosofia e do pensamento, inclusive europeu e mundial contemporâneo de uma maneira especial. Olha, falando sobre isso, a gente falando dessa mistura, ó, eu vou pegar aqui a minha caneca especial de uma viagem que eu fiz para Israel. Dá licença, eu vou tomar um pouquinho do suco aqui da fruta da terra, né? Pensando bem, eu preciso colocar num copo especial aqui, um copo que é usado inclusive de maneira especial. Opa, deixa eu ver se eu consigo aqui. Sabe que filosofia hebraica é fácil, mas esse negócio de passar por um copo por outro, nem sempre é a mesma coisa. E aí, tá servido aí? Quer beber das águas da sabedoria? Que delícia! Quer beber da água do conhecimento? Muito bem, vamos conversar, porque senão a gente não vai chegar àquilo que realmente importa. Então, pessoal, eu vou aqui trazer para vocês Tecnologia. uma reflexão sobre isso. A primeira pessoa que eu quero aqui chamar a atenção é o famoso pensador Abraham Joshua Heschel. Abraham Joshua Heschel, ele nasce em 1907, vai viver até 1972, né? Ele vem da sua origem polonesa e ele migra para os Estados Unidos. E ele se torna um rabino, mas um rabino, vamos dizer, muito integrado nas questões que envolvem o mundo de hoje. E Heschel, além de ter escrito coisas muito profundas, por exemplo, sobre o Shabat, né, o significado mais profundo dessa questão da relação com o tempo, e a nossa relação com Deus e com o próximo, ele foi muito conhecido pela sua associação e proximidade com o Martin Luther King Jr. na luta pelos direitos civis, em tempos em que a América do Norte, os Estados Unidos, tinha uma divisão racial aparentemente irreconciliável. E ele teve um papel muito importante. O seu livro sobre os profetas também é significativo. Então veja só o que Heschel diz. Interessante, um pensador, ao mesmo tempo um homem de fé, e alguém que, como ele mesmo dizia, era capaz de orar com as pernas, fazendo alguma coisa concreta para beneficiar os outros. Ele diz: é impossível encontrar a verdade sem estar amando, e é impossível experimentar o amor sem ser verdadeiro, sem viver a verdade. Uma outra
frase, outra expressão, resumo do pensamento dele que vale a pena a gente pensar, é quando ele diz que a busca da verdade exige que a razão seja mediada pelo espírito, pois são interdependentes. O pensamento do homem não pode prescindir da presença do inefável nem do mistério. Se a consciência se distancia de Deus e não se subordina às exigências da piedade, ela se torna cruel e destrutiva. Eis os limites da razão na compreensão do sentido do inefável. Heschel compreende que Deus está em busca do homem e espera a sua resposta. Sabe que coisa interessante? Muito difícil alguém que se aprofunda na ciência, se aprofunda no conhecimento da filosofia e na fé e consegue interligar essas áreas diferentes da experiência que acompanha a trajetória humana. E Heschel, então, transcende a tradição judaica e vai falar ao coração de tanta gente em todos os lugares do mundo. Outra pessoa que merece atenção é Emanuel Levinas. Levinas nasceu em 1906 na Lituânia e faleceu em 1995. Ele passou a maior parte da sua vida na França, se tornou um filósofo francês de bastante destaque e a sua palavra significativa dizia respeito à preponderância da ética sobre a filosofia propriamente dita. O que Levinas gostava de enfatizar é que, antes de eu começar a explicar o mundo, eu tinha diante de mim o rosto do próximo e que exigia uma postura essencialmente ética da minha parte. Ele disse algumas frases que merecem atenção, do tipo: diante da alteridade da relação com o outro, o rosto faz um apelo à responsabilidade que, por sua vez, é desinteressada. Ou seja, ela não tem outros interesses. Assim, devo ser responsável pelo outro sem esperar a recíproca, ainda que isso venha me custar a própria vida. E o pensamento de Levinas se torna tão significativo, particularmente em dias tão difíceis que nós temos, quando ele diz que a ética precede a ontologia e ela se define a partir da epifania do rosto do outro, que se revela como alteridade absoluta. O infinito mostra-se como rosto na resistência ética que paralisa os meus poderes e se levanta de maneira dura e absoluta do fundo dos olhos, sem defesa na sua nudez e na sua miséria. A compreensão desse mistério e dessa forma instaura a própria proximidade do outro, palavras de Emanuel Levinas, um grande pensador que marcou muito a filosofia do século XX também. E olhando um pouco mais adiante, quero destacar a figura de, talvez, nos tempos recentes, o rabino mais, vamos dizer, de perfil mais impactante, que foi o grande rabino, o grão-rabino do Reino Unido, que até ganhou o título de Sir, né, pela própria coroa inglesa, ele que foi o famoso Jonathan Sacks, um homem que era doutor em filosofia, tinha todos os estudos que envolviam a compreensão bíblica e rabínica, e a sua postura chama muito a atenção. O Rabino Sacks viveu de 1948 e faleceu não faz tanto tempo, em 2020, e o seu legado traz algumas considerações que merecem uma reflexão especial. Veja só o que este homem diz: a ciência enxerga as coisas separadas para ver como elas funcionam. Já a fé reúne as coisas para compreender qual é o significado delas, né? Ou seja, essa função analítica que envolve a realidade científica, mas a questão de relacionar tudo isso com o significado no seu contexto existencial e espiritual é uma tarefa muito mais profunda que ciência sozinha não consegue, e nem mesmo a própria filosofia. Interessante a postura
de Jonathan Sacks quando ele fala do que significa uma grande nação. E a sua palavra é muito forte. Uma nação é forte quando cuida dos fracos. É rica quando cuida dos pobres. Fica invulnerável quando cuida dos vulneráveis. Isso faz de uma nação uma grande nação. Todos esses são pensadores que marcaram a história e marcaram a sociedade em vários lugares do mundo. Mas um homem, para mim, chama atenção especial, e o seu nome é Viktor Frankl. Viktor Frankl é um judeu austríaco que viveu aí entre 1905 e 1997. A história de Frankl ela é impressionante porque ele foi preso e foi levado a campos de concentração e passou pelos momentos mais terríveis. O homem chegou a pesar 40 e poucos quilos, esteve em mais de um campo, quase morreu. E ali, quando ele viu as pessoas lutando para sobreviver, e depois ele viu gente que tinha tudo na vida, desesperado, sem sentido na vida, a Frankl desenvolveu o que foi chamada a Terceira Escola de Viena, uma proposta dentro do contexto psicanalítico, depois de Freud, depois de Jung, falando do que pode ser chamado de uma psicanálise transcendente, aquilo que foi chamado de logoterapia. Frankl gostava de dizer que se alguém não encontrar o Deus da sua tradição, se não encontrar sentido na vida e se não viver a vida com sentido de missão, nunca achará o seu caminho. E algumas das suas palavras são impressionantes. Talvez uma que mais me atingiu foi essa expressão que, na verdade, é um testemunho de Viktor Frankl que é impactante. Ele diz: nós que vivemos nos campos de concentração, podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando a outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número. Sim, eram poucos, mas ofereceram prova suficiente que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa. A última coisa, ou seja, usar a liberdade, a liberdade humana, escolher a sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. E ele, tendo essa concepção do sentido da vida e relacionando isso com Deus, ele diz uma coisa prática muito interessante, que quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se a si mesmo. Sabedoria extraordinária de Viktor Frankl. Bom, de Frankl, já que estamos falando de uma realidade que envolve a Áustria, vamos falar de Martin Buber. Martin Buber, um grande pensador de perfil existencial, que disse coisas do tipo que a solidão é um lugar da purificação, a necessidade de um pensamento profundo, um pensamento que amadurece nesse recôndito da conversa solitária da alma. Mas, além de perceber isso, Buber deixou muito claro, ele que viveu de 1878 até 1965, conseguiu escapar dos horrores nazistas, depois mudou para Israel, tem uma trajetória muito interessante, e ficou famoso pelo seu livro conhecido, o Eu e o Tu, Ich und Du, em alemão, que fala exatamente dessa relação com Deus e com o próximo que não pode ser objetificada, que é uma relação que se dá nessa conexão de encontro, de interpessoalidade. E uma das suas contribuições interessantes e significativas se encontra na sua frase que diz que o ser humano se torna eu pela relação com você. À medida que me torno eu, digo você, todo viver real é encontro. Sua obra, sua contribuição é extraordinária no caminho de uma direção de valorização real da pessoa humana e especialmente do outro. E para encerrar essa série de filósofos que você é convidado a conhecer para aprofundar a sua conexão, porque hoje é difícil do jeito que a gente aprende e estuda nas nossas instituições de ensino, a gente vê uma só forma de saber e não consegue estabelecer relações e a devida conexão. Esses pensadores
não só pela tradição judaica, que é uma rica tradição que tem marcado a história, mas pelo caráter universal e importante do seu saber. E aqui chegamos ao último, chamado Henri Bergson, que muitos chamam de Bergson. Na verdade, Henri Bergson, que viveu de 1859 a 1941, foi um grande pensador, foi matemático, foi filósofo, uma pessoa muito extraordinária. A família dele também, o pai tinha origem polonesa, a mãe origem inglesa, e ele viveu aí nesse contexto de França e Inglaterra. No fim, acabou tendo a cidadania e a escolha francesa, escreveu os seus principais livros em francês, especialmente a sua obra mais conhecida, A Evolução Criadora. E o que nós encontramos no pensamento de Henri Bergson, que dedicou muito da sua reflexão ao tempo. Ele disse algo muito interessante que nem sempre está claro para muita gente. Ele, entendendo que o ser humano está indo numa direção cada vez mais desenvolvida na sua trajetória, e que esse desenvolvimento é marcado pela realidade da inteligência. No entanto, existe uma outra capacidade que não é bem a inteligência, que envolve aquilo que tem a ver com a fé, a mística, a religião. E, segundo ele, isso é uma maneira extremamente, digamos assim, evoluída do ser humano para compreender a realidade. Bergson imaginava, né, entendia, usar a razão para entender o mundo era difícil porque o mundo está sempre em movimento, né? Movimento articulado por aquilo que ele chamava de elan vital. E quando isso acontece, a razão tem que parar o mundo, tem que torná-lo estático para analisar, e a gente sabe que isso não é possível. Então ele disse que havia uma capacidade que vai além da razão, que era chamada de intuição intelectiva. A razão era um ponto entre o instinto e a intuição. Olha o que ele diz: a inteligência não consegue alcançar os mistérios da vida ou a natureza do amor divino. Essa tarefa é da intuição, que está no cerne da experiência religiosa. Os místicos atingem uma forma de conhecimento na qual a inteligência se une à intuição para compreender o amor que move o universo. Impressionante a percepção de Henri Bergson. E uma coisa curiosa, interessante, que ao estudar profundamente a realidade da fé, Henri Bergson se aproximou da fé cristã de uma maneira muito singular. Ele admirava demais a pessoa de Cristo Jesus. No entanto, em momentos de catástrofe nazista e morte dos judeus, ele não assumiu uma postura formal de se envolver com a cristandade, permanecendo no contexto judaico, até pelas circunstâncias tão difíceis. Mas fica marcado o que ele disse: o que me impressiona em Jesus é este apelo a ir sempre adiante. Pode-se dizer que o elemento estável do cristianismo seja precisamente essa ordem de nunca parar, essa caminhada que é levada sempre adiante, na direção do futuro, na direção da esperança final. Então, aqui está a nossa reflexão, um pouco de contribuição sobre grandes pensadores judeus dos tempos recentes que conseguiram integrar, conectar, relacionar a caminhada científica à filosofia profunda e bastante detalhada com os elementos mais significativos e profundos da fé. Não é necessário que alguém que se envolva com um dos três conhecimentos venha se sentir de alguma maneira incomodado ou ameaçado pelo outro. É possível uma boa conversa nessa relação, que certamente nos conduz a uma sabedoria que envolve mente e coração. Aqui é o canal do Saião. Fique ligado com a gente e sempre em sintonia com um pouquinho mais de reflexão. E espera um pouquinho que eu vou terminar de tomar o meu suco. Peço desculpas, porque a sabedoria foi de montão, agora a sede está apelando para o Saião. Obrigado.